Olá pessoal, boa noite, mais uma vez bem-vindos para mais uma conversa amena, mais uma conversa tranquila. Eu vou pedir aos participantes que coloquem o microfone no mute, porque ouvi há pouco tempo ainda som vindo de um dos microfones. Pronto, já estamos na nossa sétima conversa e dessa vez quem vem falar connosco, quem vem propor o tema é o Romário Ângelo. Romário Ângelo, que é software engineer, tem paixão por arquitetura, mas ele melhor do que eu para falar sobre ele mesmo, né? Conheço o Romário há algum tempo e ele veio ter conosco, predisposto-se a falar, vir nos apresentar o tema que é o Teorema CAP. A única coisa que eu sei é que CAP é chapéu, não mais que isso. E até que o Romário venha nos dizer que não é, eu vou continuar com essa ideia na minha cabeça, yeah, porque eu sou assim teimoso. Mas entretanto, para o dia de hoje, e tal como todos os outros, pessoal, vocês sabem, é uma conversa, já não posso explicar, ou já não tenho que vos esclarecer muito acerca disso. Os que cá estão já são calejados nos nossos encontros, então estejam à vontade para falar, para questionar, para contribuir. Não há requisitos de conhecimento para essa sessão, porque o Romário decidiu seguir a nossa aliagem, que é sempre de apresentar a conversa sempre de uma forma muito, muito amena, né? Como nós decidimos, para que todo mundo perceba, uma vez que daqui nesse grupo não somos todos do mesmo domínio, não somos só developers, embora até o momento só tenhamos recebido ainda temas relacionados com desenvolvimento, mas já tivemos um que não é developer a apresentar, que foi o Mário Pinho, podem ir lá ver nas sessões anteriores sobre o que falou. Epá, sem muito mais para dizer, meu pessoal, só espero que apreciem a conversa. Romário, vai passar por teu lado, vou parar de partilhar aqui do meu. E para que tu consigas, eu tenho que fazer isto e te mudar para presenter. Em alguns minutos já vais conseguir fazer isso e já podes partilhar o teu ecrã. Esteja à vontade. Ok, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço por estar a poder compartilhar mais um tópico sobre desenvolvimento de sistemas. Só para confirmar, conseguem me ouvir, certo? Conseguimos te ouvir Ok, perfeitamente. perfeito. Ok, perfeito. Estou aqui já a fazer a partilha do meu PowerPoint. Momento. Ok. Tal como já foi frisado pelo Damásio, eu sou o Romário Ângelo, sou também developer de software e cá tenho as minhas redes, inclusive o GitHub, no caso de alguém tiver interesse de compartilhar mais coisas comigo. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o Teorema CAP. Na verdade, esse é um tema que já existe há bastante tempo, acho que é desde a época dos anos 2000, né? E é um tema que normalmente é dito que todo desenvolvedor deve conhecer, mas de uma forma implícita, alguns já implementam, né? Sem explicitar que utilizaram o teorema CAP, mas de uma forma implícita também acabamos por utilizar o teorema CAP. Então, a nossa agenda é curta porque esse é um tema que recai mais sobre abordagem e dar os pontos de vista e vocês poderão também colocar as vossas questões no momento em que eu vou explicando cada um dos pontos, porque o essencial nesse tema é mesmo a troca de abordagens, porque o teorema CAP não é exatamente um padrão, um pattern, é uma abordagem que nós devemos utilizar para desenvolver sistemas, principalmente quando são sistemas que deverão ter uma base de dados distribuídas ou que deverão também funcionar de forma distribuída. Então, falar de teorema CAP nos obriga a olhar muito para aquilo que são os sistemas distribuídos. Numa definição curta, sistemas distribuídos têm a premissa, ou seja, são computadores ou sistemas com
com processadores autônomos, né, que funcionam de forma isolada e que também têm a memória não compartilhada, e através de uma rede eles são interconectados de modo a cooperarem entre si. Então, nos sistemas distribuídos, nós encontramos algumas características que são essenciais. Uma delas é a transparência, né? Ou seja, quando estamos perante um sistema distribuído, independentemente do nó em que nós precisamos aceder ao nosso software, a velocidade tem que ser a mesma, a visão que se tem do conteúdo tem que ser a mesma. Então, isso recai sobre a característica de transparência. E uma outra coisa que é muito importante no sistema distribuído é o requisito eficiência. Ou seja, quando nós estamos perante a sistemas distribuídos, principais requisitos é a velocidade, a rapidez na demanda de cada utilizador. Então, a eficiência recai sobre esse tópico. O principal, hoje em dia, a principal ideia que se tem ao montar um sistema distribuído está muito ligado à eficiência. Então, esse é um dos requisitos que o sistema distribuído também traz. E outra é a flexibilidade. Ou seja, a flexibilidade recai no que, imagine que um dos nós aqui presente tem uma falha e nós precisamos substituir. Então, o sistema distribuído tem de ter também essa flexibilidade de fazer a substituição de um nó por um outro recurso. E caímos depois sobre a escalabilidade. Com a escalabilidade, nós também temos a facilidade de crescer ainda mais a nossa infraestrutura, né, o nosso sistema distribuído, sem ter muita dificuldade. E por outra, a confiabilidade, ou seja, a confiabilidade é um dos requisitos um pouco mais difíceis de se garantir. O que é que acontece? No sistema distribuído, várias vezes nós podemos estar perante a base de dados que também são distribuídas. E essas bases de dados têm um mecanismo de replicação, pode ser um outro mecanismo, mas exemplifico aqui a replicação, na qual os dados que estão presentes em um nó, em um ponto, são replicados para outro. E mediante esse tempo todo, um nó pode cair e não replicar a sua informação antes de cair. E daí entra em causa a confiabilidade. Então, nós precisamos garantir também que o sistema distribuído tenha a confiabilidade para que haja sincronização dos dados, ou seja, o último registro que foi inserido, por exemplo, numa base de dados ou numa tabela, deve ser visível para todos. Então, tem aqui uma frase muito importante. Ainda que os atuais sistemas em rede solucionam parte da necessidade de comunicação entre dispositivos, estes ainda apresentam importantes limitações. E uma dessas limitações tem a ver com a concorrência no recurso de cada uma das máquinas. Desculpa. E um momento. Edmilson, baixa o som, please. Sim, desculpa lá. Estou em casa, né? Desculpa. Continuando. O acesso a recursos por concorrência muitas das vezes também tem sido um dos problemas no distribuído. E a sincronização, conforme já frisei, às vezes pode falhar a sincronização de informações entre um dos pontos. E isso coloca muitas das vezes em causa o sistema. Então, falo agora de base de dados distribuída. Por que eu antes de tocar propriamente no teorema CAP, eu estou a falar sobre esses elementos? Porque são elementos que estão diretamente relacionados ao teorema CAP, né? E vêm como pré-requisitos também. Então, quando nós estamos perante uma base de dados distribuída, só para conceituar, uma base de dados distribuída é uma base de dados que nós podemos espalhar geograficamente em zonas totalmente diferentes e na qual devem compartilhar a mesma informação, e tudo vai depender da estratégia que nós vamos aplicar, sincronização da informação, ou mesmo a replicação, que é um dos mecanismos para tal. E, então, a vantagem de uma base de dados distribuída tem a ver com a descentralização. O que acontece? Quando nós temos uma base de dados descentralizada, temos também menos possibilidade de ter muitos
request só sobre uma máquina, ou seja, nós vamos ter melhor um balanceamento de carga na nossa base de dados. Então isso acaba por trazer uma enorme vantagem que casa perfeitamente com a melhoria no rendimento. E também temos a melhoria na disponibilidade, ou seja, como trata-se de uma base de dados distribuída, se um dos pontos cai, ainda temos os outros recursos, ou seja, os outros pontos em que tem a base de dados replicada, que vai nos dar a resposta. Então, a disponibilidade também acaba por ser mais assegurada. E um outro ponto tem a ver com a flexibilidade, ou seja, numa base de dados distribuída, nós temos a flexibilidade de não ter que necessariamente olhar para a base de dados como se fosse apenas uma, ou seja, se temos um problema de indexação, por exemplo, numa base de dados, não necessariamente afeta a outra. Mais flexibilidade também. E na flexibilidade podemos encontrar outros pontos também. Esse é um dos pontos que eu acho muito relevantes. E o controle de concorrência, que também é importante. Imaginem, quando nós estamos perante uma transação na base de dados, normalmente, por padrão, né, por default, a tabela em questão fica com lock, né? Ou seja, as tabelas dentro da transação ficam com lock, na qual para fazeres uma query, isso pode levar mais tempo até que esse lock seja desfeito ou que assim tu possas fazer uma leitura suja, né, com os no locks. Ok. Então temos também as desvantagens. As desvantagens aqui tem um ponto do rendimento que é um pouquinho controverso aqui com a melhoria no rendimento. O que é que acontece? Se nós temos um sistema que temos 5 nós de base de dados, se 2 nós caem, evidentemente nós vamos receber mais requests para cada um dos nós restantes. Isso pode afetar no desempenho desses nós. Então, daí que vem também que, por vezes, o rendimento pode ser colocado em causa quando tem muitos nós fora de serviço. Mas enquanto todos os nós estiverem em serviço, claro que vamos ter a melhoria no rendimento. É só para levar em conta que às vezes nós podemos encontrar essa controvérsia. E a confiabilidade também pode ser colocada em causa no sentido de que cai sem necessariamente replicar a informação que tinha antes de cair, essa informação não vai ser copiada a tempo para os outros nós. E daí vem a questão confiabilidade. Isso principalmente quando estamos a falar de informações que são muito importantes de se ter em tempo real e com os dados devidamente corretos. E uma outra desvantagem são os gastos de manutenção, ou seja, fazer a manutenção de cada uma dessas bases de dados acaba por ser algo muito complicado a nível de custos. Temos que ter várias pessoas para fazerem a administração, o monitoramento e tudo mais. Então, os sistemas distribuídos acabam muitas das vezes por recair também por soluções de base de dados distribuídas. É óbvio que temos mais soluções, só temos mais vantagens, Aqui eu trouxe algumas que eu achei mais pertinentes. Não sei se tem alguma questão já no pode ver por mim. De momento não. Ok, perfeito. Agora podemos falar do teorema CAP. O teorema CAP, conforme eu disse, é um teorema que foi concebido em 2000 e esse teorema é levado em conta na construção de sistemas distribuídos principalmente. Mas eu digo que não devemos só olhar apenas para sistema distribuído, que já vou explicar a posterior. O teorema CAP traz 3 variáveis importantes, que é o C vem de consistency e o A vem de availability e o P que é o de partition tolerance, ou seja, são 3 variáveis que nós num sistema nós não conseguimos garantir os 3 ao mesmo tempo. Por essa razão é que aqui nós temos esse agrupamento CA, CP, AP. Ou seja, nós só podemos conseguir garantir 2 dessas variáveis de cada vez. E existem alguns sistemas gerenciados de base de dados que implementam o teorema CAP. Por exemplo, o MySQL
O MySQL apresenta a consistência e a disponibilidade. Nós podemos fazer um casamento entre consistência e disponibilidade. E o HBase, o MongoDB, o Redis e o Memcache implementam a consistência e a tolerância à partição. Essa tolerância à partição, na verdade, é tolerância a falhas. Temos aqui a disponibilidade com a tolerância a falhas. Nós temos o REAC, Cassandra, CouchDB e o DynamoDB. O que é que acontece? Vou buscar um case de exemplo. Por acaso esse é o slide em que vamos perder mesmo mais tempo. Vou buscar um case de exemplo. Imagine que nós tenhamos um e-commerce e sabemos que no Black Friday a tendência das pessoas que fazerem mais compras aumenta imenso devido aos descontos. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter muitos pedidos durante esse período. E se o nosso sistema tem um modelo síncrono e não assíncrono, nós vamos ter possivelmente muitos delays, né? Muitas esperas por parte dos nossos clientes, coisa que nós não queremos que funcione dessa forma para os nossos clientes. Então, se nós estamos perante um modelo que implementa o sistema seja assíncrono em vez de assíncrono, ou seja, o síncrono é daquele para um processo entrar em ação, tem que esperar o outro terminar. Então, imagine que eu estou a consultar os pedidos em estoque, depois de eu consultar os pedidos, quero fazer a compra. E essa compra é feita mesmo em tempo real, o sistema tem de processar. Agora, imaginem que são 1.000 pessoas a fazerem as consultas, as compras, e a nossa infraestrutura não é tão potente para aquilo que são os requests atuais. O que é que acontece? Cada um dos nossos clientes vai ter que esperar por ordem de chegada, né? Porque por padrão isso funciona sob o modelo FIFO, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então vai ter que esperar que cada um dos pedidos seja atendido e até que surja a sua vez. Mas isso acabará muitas das vezes por colocar em causa a confiabilidade com o nosso cliente, porque nós estando numa loja não queremos muitas das vezes esperar 10, 15 minutos para que o nosso pedido seja atendido. Então, o Teorema CAP traz soluções para esse tipo de situações. Um outro exemplo que Angola vivenciou, que eu sempre coloco em questão, é o da Imogestin. O caso da Imogestin, para quem está vendo de longe, né? O que aconteceu? Pelo que eu acho... Pelo que eu acho... Sim, exatamente. Então, eles têm um sistema na qual eles não analisaram bem a arquitetura, não só do sistema, mas também daquilo que é a infraestrutura que suporta o sistema. Na verdade, é que tinham muitos requests em um curto espaço de tempo, que a infraestrutura não conseguia suportar. Então, às vezes, tinha um servidor abaixo, ou muitos locks, porque ao fazer um pedido, ou seja, para registrar, acho que é pedido que eles chamam, quero uma habitação ali, ao registrar isso tem tabelas que são incluídas em transações. Enquanto essas transações não terminarem, devido à consistência, não poderão estar livres para consultas. Então, isso afetou muito a nível de desempenho, que tirou a confiabilidade com as pessoas. E esse é um caso em que, se pensar com o teorema CAP, é mais fácil de resolver. Então, continuando, nós aqui até agora falamos mais sobre a consistência, ou seja, para nós ter um sistema consistente, nós temos que ter a base de dados também totalmente íntegra. Esse é um cenário muito importante a levar em conta em sistemas que são suportados por base de dados. Então, para nós manter a consistência e a disponibilidade, nós temos que abrir mão da tolerância à partição. Daí que eu disse, para nós, no teorema CAP, nós só conseguimos garantir 2 variáveis de cada vez, não as 3 ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível. Então, se nós queremos consistência e disponibilidade, vamos abrir mão da tolerância à partição. O que é que acontece? Quando nós estamos sobre o CA, vamos chamar de CA, que é isso aqui, o CA, que é a consistência e a disponibilidade. Se um nó
cair, o sistema todo também será afetado, mas não será afetado no seu todo. Imagine que eu tenho um sistema, vamos mudar o exemplo, vamos ver um exemplo mais simples, um sistema de compra, por exemplo, PayPal. O PayPal, né, é praticamente um gateway também para fazer pagamentos. Imaginemos que nós temos o PayPal e eu tenho atualmente saldo no meu cartão no banco de 2.000, por exemplo, $2.000. E eu vou para uma loja, no eBay, quero fazer uma compra. Ah, não, vejo aí o que é que tem e seleciono o que eu quero comprar. E na hora do pagamento, o PayPal, vamos supor que o PayPal tenta comunicar com a Visa ou o meu banco para ter a noção do saldo que eu tenho atualmente, e daí ele não consegue se comunicar, porque aquele sistema caiu. Ou seja, é um ponto que caiu. Mas o PayPal não vai propriamente descartar isso. Ele pode dizer que o seu pedido está a ser processado e assim que concluir, vamos dar uma notificação. Ou seja, isso é uma consistência fraca, ok? Temos uma consistência fraca porque alguns dos nós podem cair em determinado período do tempo. E depois do PayPal conseguir manter a comunicação com o meu banco ou com a Visa, daí ele vai me dar a resposta: olha, infelizmente o teu saldo já não é suficiente para essa compra, ou o teu saldo chega para essa compra. Então, quando estamos sobre o modelo CA, que é a consistência e a disponibilidade, nós acabamos por ter a consistência fraca, porque vamos suportar a tolerância à partição, ou seja, o sistema poderá cair, mas não vai impedir que o sistema continue a cair, ou seja, continue a funcionar, desculpa. Quando eu disse que o sistema poderá cair, quer dizer, cada um dos nós podem cair eventualmente, mas não vai fazer com que o sistema fique totalmente fora do ar. Por isso é que nós temos a consistência e a disponibilidade, mas é importante lembrar que nesse modelo nós temos consistência fraca, ok? Ou seja, nós podemos ver parte dessa informação, de uma informação no sistema coerente, mas em outros pontos do sistema a informação não vai estar coerente porque um dos pontos que alimenta essa informação está fora do ar. E aí nós podemos colocar uma mensagem que está em serviço, vamos dar um feedback assim que possível. E um outro ponto que é a consistência e tolerância à partição, nós também acabamos muitas das vezes por cair sobre a tolerância à consistência fraca. Mas o que é que acontece aqui? Quando nós temos tolerância à partição, o que é que vai acontecer? Se um dos nós cair, nós eventualmente já teremos cópia dessa informação no outro não. Daí que nós conseguimos ter a consistência e o particionamento, a tolerância à falha. Se um dos nós cair, nós já vamos ter essa informação replicada no outro não. Mas nós não temos aqui a disponibilidade totalmente garantida, ou seja, se se por acaso parte do nosso sistema estiver ruim ou fora do ar, vai afetar ele como um todo, porque nós não temos a disponibilidade totalmente garantida. E por isso é que aqui nós temos tolerância à partição. Se um dos nós da nossa base de dados cai, nós temos essa informação replicada em um outro não. Daí que nós conseguimos garantir a consistência. Agora, imagine que nós temos um servidor down. Isso vai mexer com a nossa disponibilidade. Aí nós não vamos conseguir garantir a disponibilidade. E um outro ponto, olha, aqui, conforme eu disse anteriormente, as bases de dados não relacionais facilitam, ou seja, já incorporam o CP, que é a consistência e tolerância à falha, já incorporam isso. Um outro ponto é a disponibilidade e essa partição. Olha, a disponibilidade e a tolerância à partição, eu acho que é um dos mais interessantes. Por quê? É mais interessante porque acaba por ser mais simples de garantir também, no meu ver. Porque nós podemos garantir a disponibilidade de um sistema, embora alguns não possam cair, mas ainda assim está operacional. Mas aqui nós vamos utilizar a consistência eventual. O que é que acontece? Em algum período de tempo, a consistência, ou seja, nós teremos informação consistente, mas em outro período poderemos não ter. Alguma questão até agora?
De Não? momento não, Mário. Ok, perfeito. Então, a consistência eventual, ou seja, a informação estará eventualmente consistente. Caso de exemplo, na qual vai recair sobre a demo que eu tenho, né? Um caso de exemplo é, podemos voltar para a questão de uma loja. Imagine, se eu não quero que o meu, vamos falar, tem um poucos recursos de hardware, não tem um servidor muito potente para atender mais de 1.000 pessoas em simultâneo, e estou a entrar numa fase de Black Friday. Então, o que, que eu posso fazer? Posso implementar o modelo AP, que é a disponibilidade e tolerância à partição, né? Tolerância a falhas. E o que, que vai acontecer? Eu vou ter consistência eventual. E o que eu posso... Olha, está aqui uma questão, Damásio, podes ler? Na verdade, havia de deixar terminar o exemplo Ah, ok. e depois chutava a questão. Pode ser? Tá bem, deixa eu terminar esse exemplo, sim. Yeah. Então, por exemplo, a disponibilidade e tolerância a falhas. Posso recair de novo sobre o exemplo da loja virtual. Eh, Nós tendo uma loja virtual, em tempo de Black Friday, nós vamos ter muito request. Imaginemos que nós não temos infraestrutura suficiente para suportar tantas pessoas a fazerem pedidos. Nós podemos implementar aqui a consistência eventual, ou seja, a informação que o cliente vai ver dos itens que temos em estoque com as suas quantidades nem sempre será consistente, ok? Porque nós podemos ter uma base de dados de escrita e uma de leitura, porque a base de leitura ela é desnormalizada para evitar ter tantos joins e também acabará por ser mais rápido a consulta lá. Então, nós vamos ter por detrás um mecanismo que vai fazer a replicação da informação da nossa base de escrita para a nossa base de dados de leitura. Então, o que, que acontece? Em alguns momentos, essa replicação pode ter um atraso, pode ter uma falha, mas não vai colocar em causa a visualização da informação por parte dos nossos clientes. Daí que nós temos a consistência eventual, ou seja, pode ter um atraso de 10 minutos, por exemplo, por alguma razão, mas o cliente ainda assim vê a informação, não compromete, porque mais vale nós continuar a receber os pedidos do que perder todos eles, ainda que nós não poderemos ter estoque suficiente para todos os pedidos, mas mais vale receber, porque não temos praticamente nada a perder. Então, o que é que acontece nisso? Nós vamos receber os pedidos e, na medida que um pedido é atendido, isso vai afetando o estoque, vai descontando, e num outro determinado pedido já não vamos ter estoque suficiente. E daí nós vamos responder ao nosso cliente no momento oportuno: olha, já não temos esse produto, infelizmente, em estoque, com uma mensagem assim bonitinha, que não coloca em causa a nossa confiabilidade e tudo mais. Então, esse modelo da consistência eventual, ou seja, o AP, é praticamente, eu digo que é quase perfeito, porque não demanda muito de recursos de infraestrutura e é muito mais fácil nós jogar, inclusive até utilizando sistemas de mensageria, né, o Message Broker, na qual cada pedido é uma mensagem e vai ser atendido em que tu tens recursos de infraestrutura, ou seja, recursos computacionais suficientes para atender aquele pedido. Então ele só vai entrar em processamento quando tu tens recursos computacionais para tal. E daí tu dificilmente vais entrar com site fora do ar, uma consulta demora 15 segundos, 15 minutos, não vais ter mais esses delay todos assim, porque também pode replicar a tua base de dados de escrita para leitura já no modelo desnormalizado. Damas, veste uma cara feia, o que é que se passa? 15 minutos é muito pesado. Nem sei se me Sim, aguentava a espera sim, de 15 minutos sim, de uma consulta. sim, agora, perfeito, perfeito. Agora imagina, Damásio, nós olha, falando em 15 minutos, mas é o que aconteceu com a Emogestim. Até se calhar foi mais tempo, tem pessoa que só se inscreveu às 4 horas, tu percebes? Eu, eu, eu ainda acho que o caso da Emojastim foi malandragem mesmo de quem teve a gerir. Mas agora, chutando a questão que foi colocada Uhum, pelo Emanuel, pelo Longuete, o uhum, Emanuel pergunta o seguinte: qual é a real vantagem da utilização do teorema CAP no desenvolvimento de BD? Eu uhum. não sei se os slides para frente
explicam isso, ou se Sim, quer mas não entendi bem a questão. Qual é a real? vantagem da utilização do teorema CAP no desenvolvimento Uhum. de B10, base de dados. Sim, é totalmente o que eu estou aqui a dizer agora. Ou seja, qualquer um dos pontos que identificamos recai muito sobre base de dados. Por isso é que aqui nós temos alguns exemplos das bases de dados que se encaixam nessas variáveis. Por exemplo, o MySQL não suporta a tolerância à partição, ou seja, se tu construíste base de dados distribuída em MySQL, se um dos nós cair, acabou, percebe? Então, o MySQL não suporta a tolerância à partição. Então, se tu queres montar uma base de dados distribuída com MySQL, é fundamental que saibas que ele não tem suporte para tolerância à partição. O mesmo vale para o Postgre, né? E aqui também temos, por exemplo, o DynamoDB. O DynamoDB também acho que já está a ser descontinuado. Acho que o que nós temos lá no Azure é uma substituição do Dynamo. Acho que esse é o nome. O Do Cosmos Cosmos DB. DB. Uhum, certo. Então, o que é que acontece? No Dynamo, também já está disponível. Vamos falar do Cassandra. O Cassandra suporta a disponibilidade, né, e tolerância à partição, mas não suporta a consistência. Ou seja, tu não vais ter a consistência 100% garantida no DB, no Cassandra e assim sucessivamente. Então, tu, ao aplicares um modelo, escolher uma base de dados para o teu sistema, tu tens que olhar primeiro para aquilo que é o negócio e ver se o negócio se encaixa em quais dessas combinações. Vamos dar um exemplo de banco. O banco supostamente, numa análise rápida, tem que se encaixar aqui, na consistência e disponibilidade, porque estamos a falar de dinheiro. Ninguém pode estar a fazer, às vezes, transferência sem ter dinheiro. Então, o banco olha muito para isso. Mas eu posso vos dizer que o banco olha muito para esse modelo CA, né, a consistência e a disponibilidade, mas em parte também olha para esse modelo, a disponibilidade e tolerância à partição. Vou dar um exemplo. Quando os bancos estão em fase de migração de sistemas, os nossos multicaixas não deixam de funcionar, porque o banco, podemos deduzir que eles têm um sistema distribuído com a EMIS. Então, o saldo que estão nos cartões dos clientes são enviados para a EMIS e tudo aquilo que tu fores movimentar estará registrado na EMIS. E quando o banco terminar sua migração, vai ser feita a reconciliação do teu saldo do cartão, ok? Na conta em que estava vinculado o cartão. Então, é fundamental levar em conta esses conceitos antes de implementares uma base de dados, principalmente uma base de dados que vai ser para com o modelo em microserviços, principalmente, tens que olhar muito para isso. Eu acho que, se calhar, ficou clara a resposta à questão, ou ainda assim tem alguma dúvida? Longuete. Olha, no decorrer da apresentação, vou perceber melhor, mas não consigo ainda. Não pode dizer, porque esse é o slide, desculpa cortar, esse é o slide que nós podemos nos prender mais tempo, porque eu não fiz tantos slides, porque, como eu disse, é um tema de mais abordagem, né? E o que vale mais são os conceitos, para saber como deverão ser aplicados. Talvez uma Uhum. subdivisão do próprio teorema CAP em 3. Para o desenvolvimento de base de dados, nós esperamos sempre o mínimo de erro possível. Eu vejo Sim. que acho que é impossível implementar as 3 subdivisões numa base de dados. Então, já gera um bocadinho de conflito naquilo que é o mínimo de erro possível no desenvolvimento de uma base de dados com o próprio teorema CAP. Então, eu queria realmente saber a real vantagem do desenvolvimento da base de dados. Ok. Bem, eu posso falar mais assim, de modos a dar mais uma visão diferente daquilo que é o teorema, né? Eu parei de te ouvir, Longuete. Não, Acho que ele parou de falar, parou de falar? Ok. Ele já terminou. Sim, continuando.
Ok, continuando. Nós, ao desenvolvermos uma base de dados, nós temos que olhar para uma coisa que é muito importante. Fora ainda o teorema CAP, as bases de dados relacionais, por exemplo, que é o caso de uso na maior parte dos contextos, as bases de dados relacionais são desenhadas para perfeitamente receberem escritas. Ou seja, o foco essencial das bases de dados relacionais é para a escrita e não para a leitura. Por quê? Quanto mais joins tu tens na tua base de dados, claro que a consulta verá por ter mais peso. Mas, se tu estás a desenvolver um sistema na qual o desempenho ou a performance é uma coisa muito importante, tu tens que olhar para isso de uma forma diferente, porque o modelo relacional é fixe, ajuda bastante, mas não é um modelo perfeito para leitura de dados de forma mais rápida. Por essa razão é que existe também um padrão, o CQRS, que é o Command Query Responsibility Segregation, ou seja, tu separas o teu sistema, ou seja, a tua aplicação em camadas. Tem uma camada que é só para escrita, que são os comandos. O comando representa uma intenção de negócio. E tens uma parte que representa só as leituras, o que tu vais ler. E para tornar isso mais bonito, tu vais ter o quê? Tu vais ter uma base de dados para escrita e outra para leitura. E existe diferença na base de dados para escrita e para leitura. Por exemplo, na minha base de dados leitura, eu vou ter um sistema total, ou seja, uma base de dados totalmente desnormalizada. Imagine que eu quero, estamos num sistema de gestão escolar, tem um aluno, quero saber a turma, o nome do aluno, o professor encarregado, o nome da mãe, do pai, dos pagamentos, tudo isso aí. Mas eu posso ter essa informação com um select, sem nenhum join, numa base de dados só de leitura, entende? E daí eu estou a reduzir imensamente custos computacionais, porque a premissa do meu sistema requer performance, percebes? É dar respostas mais rápidas. E tu podes fazer isso. Existem várias formas de fazer essa sincronização usando o padrão CQRS. Você pode fazer a sincronização por demanda, ou seja, sempre que ocorre um evento na tua base de dados de escrita, automaticamente dispara um evento que vai fazer a atualização também na tua base de dados de leitura, mas é uma atualização já, ou seja, tu vais ter os campos necessários numa consulta e com o único select sem joins, tu tens aquilo que queres de uma forma mais, por exemplo, tem queries, sim, sim. Quanto que deste, será que aí não vai ser bastante para o desenvolver por causa da quantidade de script que ele vai escrever? Desculpa, não percebi muito bem. Consulta sem join. Isso implica que o desenvolvedor tenha que escrever muito para que ele tenha toda a informação que necessita. Já com join, sim, seria muito mais prático ele conseguir fazer uma consulta. Não, o que que acontece? Acho que já deve ter trabalhado, por exemplo, com views. Se tu tens uma view, tu já isolaste a lógica toda da tua consulta em um ponto. E tu depois você vai fazer um select dessa view. Então, tem quase essa ideia, mas é o quê? Tu já tens essa informação registrada na tabela desta forma, com os campos todos, com a dimensão toda que tu queres. Não vais precisar mais fazer novas projeções sobre ela, entende? Tu só vai rodar um select simples sobre a tabela em questão, que já vem com o dado, com a informação desnormalizada, e vais apresentar. E é totalmente rápido. Porque tem queries, né, que tu vais escrever, que te levam, às vezes, 1 hora. E, por exemplo, já tivemos casos com Damásio, em momento de submissão de informação para o BNA, nós estamos a sair do serviço às 21, porque uma query está a demorar, às vezes dá um lock. Mas lock então por quê? Se calhar aquela tabela entrou, é uma transação. Mas se tu já separas o teu sistema das escritas e da leitura, é mais performático, porque um sistema que recebe as escritas várias vezes vai estar em transações. E transações, se tu não ficares atento, coloca os locks na tabela em questão. E às vezes que consultas demoram mais tempo enquanto a transação está a ocorrer, a menos que tu, ao criar a transação, defina já desde o início
um nível de isolamento, né, que é o uncommitted, que poderá ser lido as informações da tabela ainda que não forem comitadas, né? Então, é importante levar em conta essa separação. O modelo relacional é perfeito para a escrita, é perfeito, mas a nível de leitura, nós temos que pensar em mais coisas. Por exemplo, as bases de dados não relacionais, né? No caso, por exemplo, o RavenDB. O RavenDB, se não estou em erro, é o único NoSQL que implementa a transação. A ideia é mesma, tu é único select, consegues ter a maior parte da informação que precisas sem ter que vasculhar outras tabelas, né, outros ficheiros, documentos, nesse caso, numa base de dados não relacional. Então, é fundamental olhares para isso quando está se falar de desempenho, mas porque a performance, existem várias formas de nós medir, podemos fazer um teste de carga e ver pelo menos em 1000 requests como é que a minha aplicação vai responder. Então, acho que com essa explicação consegue ficar um pouquinho claro a tua questão, né? Ficou claro. Queria só saber, antes de Uhum. vamos para as perguntas do Newton, que temos aí, Sim. a tua opinião hoje em dia, ainda há necessidade de usarmos bases de dados não relacionadas? Olha, sempre há, porque isso, na verdade, sim, pode falar, Manuel. Atendendo o mercado e o Hum. desenvolvimento da tecnologia, será que ainda temos necessidade de utilizar bases de dados não relacionadas? Ou seja, base de dados não relacionadas. Sim. Sim. E, olha, sempre há, eu sempre digo que tudo depende daquilo que é o negócio, é o que tu queres fazer. Porque as bases de dados não relacionais não retiram a utilidade das bases de dados relacionais. Atenção, porque o que acontece? Tem coisas que nós queremos fazer em base a dados relacionais que devem ser feitas em base a dados não relacionais. Vou te dar um exemplo. Por acaso eu já fiz em base a dados não relacionais, mas de uma forma controlada. Existem, vamos supor, existem clientes, uma tabela de clientes, e a tua tabela de clientes pode ter crescimento de campos ao decorrer do tempo. Para quem está a começar, o que é que ele vai fazer? Na medida que aumenta um novo campo, não, agora o cliente tem que ter também o campo para o estado civil. Vai lá na tabela de cliente e vai aumentar. E para alguns, inicialmente vai estar nulo, ou tu vais ter que definir um valor por padrão, né, para todo, estado civil solteiro para todo, depois vai atualizando. Esse é um caso. Mas, na medida em que tu vais ganhando mais maturidade, tu vais criar uma tabela que vai ser de, vamos supor, campos adicionais ou campos opcionais, assim, e tu vais vincular com o cliente. E à medida em que surgem novos campos para o cliente, ok? Que são novos campos para o cliente, tu vais adicionar registro nessa tabela. Acho que para ficar mais claro, eu vou vir só aqui. Acho que eu tenho aqui um exemplo muito prático disso. Onde é que está aquilo? Só um minutinho. Eu já fiz isso, mas faço isso de uma forma simples. Imagine, eu tenho uma tabela aqui numa base de dados de um sistema que eu tenho. Tabela de artigo. Esses são os campos. Consegues ver, né? Calma, Romário. Só estás a partilhar o PowerPoint. Oh, sorry. Então tudo o resto para nós aparece cinzento. Calma, vou share content. Escondeste Tem o que ir resto. no Windows, né? Para partilhar já tudo. É, Espera aí. Vou ver sharing. Uhum. Vamos lá ver. Vamos lá ver se conseguem ver assim. Aparece? Agora conseguimos ver. É que estavas a Ok. esconder a tua pornografia. Mas é normal. Já vejo. Ok, continuando. Nós temos aqui uma tabela de artigo. Mas o que aconteceu? Um sistema de faturação, a GTV com novas regras, que agora tem que Espera, ter isso Romário. e tudo mais. Sim? Tá no mesmo. Estás a partilhar agora somente a janela do, do Do WebEx. meeting? Do WebEx. Então espera, tá, mas espera. Já sei como é que eu vou fazer. É o screen. Tens que partilhar o screen. Isso. Ok. Conseguem ver agora, né? Agora conseguimos. Ok, vamos nessa. Então, eu tenho aqui uma tabela de artigo.
produtos. Imagine, a gente veio com novas políticas, agora temos o IVA, temos que ter o SAFT, a chave pública e privada, e os produtos acabaram por ter mais campos. Então, tem informações do meu produto que eu não preciso adicionar necessariamente mais campo aqui na nossa tabela, ok? Eu vim criar uma tabela que eu a chamo de campos adicionais. Faz o seguinte. E aqui, isso que veio aqui, código dizer, é um campo da tabela de artigo. E o valor dela é esse aqui, texto. Eu chamei de texto porque estava a testar. E também tem aqui elemento IVA, né? É um campo também para a tabela de artigo, para saber se o produto recai sobre o IVA ou não. E a chave de ligação com a minha tabela de produto é essa aqui. Eu posso fazer o seguinte. Que é para simplificar. Mas isso aqui é um modelo que eu apliquei, que casa melhor com base de dados não relacional. Mas eu forcei isso aqui, porque também é algo que aparentemente não ia mexer muito com o desempenho da minha aplicação, nem com a estrutura, mas eu fiz. Por exemplo, eu se juntar aqui, vou comentar isso. Yeah. Se eu juntar, percebe? Estás a ver? Esse campo aqui, o IVA, eu tenho aqui mais dois, mais registros, mas eu posso fazer de uma forma mais simples, que é para deixar mais claro o exemplo para o Emanuel, né? Para o Emanuel. And dois ponto elemento o IVA. Ok. Nesse caso, todos os meus produtos eu coloquei aqui, vamos dizer com inner, desculpa. Por exemplo, esse não é um produto, está aqui o campo IVA. Nesse caso, o campo IVA, eu só vou aplicar depois um alias, né? Para esse meu campo, que vai se chamar IVA, e aqui vai dizer que está ativo. Então, isso eu fiz dessa forma, porque eventualmente vão existir mais campos. Eu não preciso mudar ou alterar a estrutura física da minha tabela, posso alterar a estrutura lógica com queries. Mas isso é mais fácil de se aplicar numa base de dados não relacional, sem muito esforço, porque as bases de dados relacionais chamam de non-schemaless, acho que é isso aí, ou seja, tu não tens que estar forçado a um esquema, aquilo é totalmente flexível, tu podes mudar o esquema quando for necessário. Então, acho que isso responde à questão do Emanuel, certo? O Newton deixou aqui duas questões. Eu não sei se o Newton ainda quer deixar a segunda, mas vou com a primeira. A primeira diz o seguinte, Romário. Em serviços de bases de dados em cloud é garantido alta disponibilidade, fault tolerance, e consistência a 99,999999 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Newton, puseste 10 ou 11 noves de disponibilidade. O teorema CAP aplica-se à base de dados em cloud ou somente em on-premises? Não, também se aplica em base de dados em cloud. Por isso é que, deixa-me só voltar para o meu PPT. Ok, também se aplica em base de dados em cloud. O que que acontece? Hoje em dia, vocês encontram o MongoDB tem também na cloud hoje em dia. Então, o que que acontece? O que o Milton disse que a base de dados parte da Amazon. Repete só, por favor. As B10 na cloud oferecem as três funcionalidades ou as três características a 99 a 10 noves por cento de disponibilidade. E pronto. E uma vez que no teorema CAP nós analisamos que nós só encontramos dois elementos de mãos dadas e nunca os três, ele pergunta se na cloud é desconsiderado o CAP, vamos dizer assim dessa forma. Newton, não sei se consegui dar outras palavras à tua questão. Se não for, por favor, emende. Sim. Mas, na verdade, parafraseaste muito bem e é exatamente isso. Porque nós temos as três
CAP, né, completo, as 3 características, experimentos na base de dados em cloud. O provider me garante que temos as 3 premissas, as 3 características no serviço de base de dados gerido pelo provider. A minha questão é, se eu tiver o Cassandra ou DynamoDB, por exemplo, que está na cloud, eu acho que eu tenho as 3 características nele próprio, ou não sei. Vai muito por aí. Bem, a questão da consistência do Cassandra na cloud, não acho que conseguem garantir as 3. O que acontece? O teorema CAP, que nós estamos a ver aqui, não se refere simplesmente ao modelo on-premise ou cloud, né? É genérico. E, por exemplo, essas bases de dados que nós temos aqui, algumas delas já existem na cloud, tal como o Cassandra, por exemplo. E, ou seja, o nosso provider da cloud, nesse caso, ele consegue nos garantir a disponibilidade e a tolerância à partição. Agora, a consistência, no mínimo, só pode te garantir fraca, não forte. Porque se tu analisares, é uma questão de lógica, né? Tu garantes que a tua base de dados está sempre disponível e se um dos teus nós cai, evidentemente, se essa informação não é replicada, tu corres o risco de não teres a informação consistente, né? Poderia não estar a visualizar a última informação que foi recebida naquele nó que caiu. Agora, o que o nosso cloud provider pode nos garantir é a rápida recuperação de um nó. Ou seja, se um nó cai, eles podem realmente tratar de subir esse nó, entende? Então é exatamente por aí, nessa questão que colocas, que não caiu e eu não possivelmente vou ler dados sujos, ou seja, o meu provider já garante que eu tenho a réplica numa outra zona de disponibilidade, por exemplo, em que se o meu nó da zona de disponibilidade A cai, eu tenho dados replicados e sempre limpos na outra zona de disponibilidade de B. Então eu vou sempre ler os dados limpos, por exemplo. E à medida que eu vou lendo no outro lado, o outro lado que caiu já está a ser recuperado, por exemplo. Exatamente. Por isso é que eu estou a te dizer, no mínimo que eles podem te garantir é a consistência fraca. Vamos supor, tu tens uma réplica da tua base de dados, né, um nó que está centralizado em África. E de repente esse nó acaba por ter problemas sem antes fazer a replicação dessa informação para a região central, né? E o que pode acontecer? O teu provider, por ele mesmo ser um provider, a tendência é atender os teus problemas com a maior velocidade possível. Eles podem recuperar isso o quanto antes, que é para não afetar o teu negócio, mas de uma forma direta sobre aquilo que é o Cassandra. Ele não tem suporte, não garante a consistência aplicando o CAP, não garante mesmo. E essa é uma particularidade de vários desses GBDs. E acho que aqui, por exemplo, a disponibilidade a disponibilidade e a consistência aqui também só acontece com o SQL Server. Ele não vai te garantir que quando um não cai, ele exatamente tem essa informação replicada, não garante isso. E daí que a consistência acaba por ser fraca. E às vezes quando não cai, pode afetar diretamente os outros também. E daí que às vezes nós temos a consistência eventual. Então, sim, pode dizer, Nilton. Não sei se já para terminar, não sei se para deixar continuar, não sei se vai explicar isso lá para frente, a diferença entre a consistência forte e fraca, mas daquilo que eu pude ler, eu percebi que a AWS no DynamoDB, por exemplo, eles agora garantem o strong consistency, né, consistência forte, que eles chamam de read replica. Né? Okay. Na verdade, me garante que eu vou sempre ler dados limpos. Tá vendo? Porque eu tenho uma read replica always on, em que não importa a indisponibilidade de um certo nó numa certa zona de disponibilidade, eu continuarei a ler. Eu acho que a minha dúvida surgiu no fato de desconhecer a diferença entre a consistência forte e fraca. Ok. Yeah, podes avançar. Não, mas
Sim, mas isso, tipo, antes de avançar, eu vou avançar para a demo, né? Mas acho que será bom contextualizar também isso, porque não se preocupem, nesse slide, conforme eu já disse, a gente pode perder o porque é o enfoque daquilo que é o tema, e o tema é mais por meio de abordagem, e é mesmo com essas abordagens que nós vamos conseguir contextualizar melhor. Agora, a consistência forte e fraca, quando eu vou para a consistência fraca, quer dizer que nem sempre, quando uma informação está inconsistente, eu não vou poder ter acesso à informação. Vou ter, mas às vezes nós temos um delay, um atraso, para nós ter a informação devidamente atualizada. Por exemplo, vamos supor que nós temos um mecanismo de replicação e ele faz a réplica da informação de 20 em 20 segundos, mas isso oferece-te a possibilidade de em algum momento você ler essa informação no momento em que ele ainda não replicou. Então, o que que acontece? A consistência acaba por ser eventual e enfraquece a consistência. Agora, existe um modelo, né, que é a consistência forte, que tu só vais ler a última informação que foi realmente atualizada e não é que vais ler informação desatualizada. E existe um mecanismo que se utiliza para identificar quando é que a informação foi atualizada e quando é que ainda não foi atualizada. Os service providers têm esses mecanismos desenvolvidos internamente, mas na tua aplicação tu também pode desenvolver mecanismo para detectar quando a informação foi devidamente atualizada e quando é que ainda não foi atualizada. Então, a consistência forte tem as suas desvantagens, né? Tipo, se tu queres trabalhar com modelo em consistência forte, tu obrigatoriamente estás a dizer que vais trabalhar, não digo obrigatoriamente, mas estás aí muito pelo caminho do modelo síncrono, porque se eu estou a fazer uma transação numa base de dados, estás a dizer que primeiro vais ter que esperar que a transação termine para depois fazer a leitura, não vais fazer leituras sujas. E se esperares sempre que uma transação termine para fazer a leitura, aí coloca muitas das vezes causa o tempo de espera para os teus clientes, se for o caso. Então tem as suas vantagens e desvantagens, mas os service provider, o objetivo deles é garantir que a tua infraestrutura está sempre ok, que ocorra facilmente é mitigado e se coloca o sistema on. Por isso é que eles conseguem te falar mais de manter sempre os dados consistentes, porque a intervenção deles sobre o sistema quando tem uma falha é mais rápida do que a nossa intervenção assim on-premise, percebes? É mais nessa perspectiva. E também, por vezes, é uma forma que os providers têm de vender o seu produto, porque a informação consistente mesmo. Sabe que a replicação tem seu risco e quando aparece um provider que tem mecanismo de amenizar esses riscos é sempre melhor. Nas questões da armazena não fizeste nenhuma? Tem uma do Newton, não sei se ainda prevalece sobre as BDs relacionais. Já não. Já não, né? Já boa. O Newton já não tem. Eden? Eu de momento não tenho. Deixa Tenho. só fazer uma questão. Acredito que também vai muito para o Newton e para o Damásio e para todos os desenvolvedores. Estive aí a ler há pouco tempo, partilhei o link, e o Romário já havia dito que é praticamente impossível ter as três subcamadas do teorema rápido no desenvolvimento. Mas o que eu queria saber como é que nós podemos fazer os três pontos fundamentais do cálculo no desenvolvimento de uma base de dados. Como, o que fazer, onde, para que consigamos ter. Porque para um desenvolvedor, estar num nível alto, por exemplo, ou se o desenvolvedor conseguir fazer uma base de dados, desenvolver uma base de dados em que o risco de ter algum erro, seja lá onde for, no mínimo 0,5, seria muito bom para ele. Então, o que é que devemos fazer, como devemos fazer, onde devemos fazer para que consigamos ter essa base de dados?
é, o regulamento. Ok, ok. Mas queres falar? Vi que desativeste o teu microfone. Posso falar. Na verdade, Longuete, o que é que acontece? Como os servidores de base de dados não conseguem garantir isso a 100%, os três elementos, são criados outros elementos, ou temos um universo de outros elementos que nós podemos interligar no nosso sistema. Vou só cortar, desculpem-me. Yeah. Havia um ruído por trás. Existem outros elementos que nós podemos adicionar no nosso sistema. O Romário inicialmente chegou a falar sobre um ponto. Por exemplo, tu podes adicionar um sistema de mensagens para receber pedidos antes de serem processados pela base de dados, por exemplo. E assim, vamos supor que o nó caia, os teus pedidos ou as coisas ainda estão nesse sistema de mensagem e depois podem ser tratados. Existe, por exemplo, leitura em cache. Podemos ter um Redis ali da vida com informação ainda, onde as aplicações vão buscar diretamente primeiro, antes que cheguem à base de dados. O que mais? Existem N coisas que podemos adicionar na nossa solução que nos ajudam a atingir algum nível, não todo, mas atingir algum nível daquele elemento que falta na nossa base de dados na vertente do CAP. É isso que nós podemos fazer. Romário, não sei se queres acrescentar, Newton, estejam à vontade. Eu sempre parto do princípio em que deves primeiro analisar aquilo que queres fazer, né? Foca-se muito naquilo que é o negócio, porque o negócio só vai te cobrar por respostas ao que é necessário. Então, o mais importante é garantir aquilo que o negócio precisa, de preferência a 100% ou quase lá. E para garantir isso recai sobre vários modelos, né? Se é um negócio que a performance é algo muito exigente, tu tens que olhar para a tua base de dados de uma forma diferente. Não vai só normalizar, criar um monte de tabelas porque mas que tu vais ter 200 tabelas. Mas isso não significa que tens um sistema perfeito para o teu negócio. Tens um sistema bem normalizado, mas pode não atender ao que o negócio requer, porque o modelo relacional é um modelo, é uma abordagem para a construção de base de dados, mas não quer dizer que é o bem para todos os casos. Então, quando tu olhas para o teu negócio é sempre mais fácil encontrares a resposta. Tem que saber quando é que queremos performance. O Damásio falou de algo muito importante, que é trabalhar sobre o mecanismo de cache, né? Tu podes utilizar o Redis para isso. O Redis ele é um banco de dados em cache, né? Baseado em cache. E em vez de sempre teres que buscar a tua informação diretamente na base de dados, se já está em memória, em cache, tu pode fazer a leitura que é muito mais rápido. Por exemplo, as províncias são 18. Se aumentar, isso não aumenta da noite para o dia. Então, uma informação que tu podes carregar em cache, são informações que quase não mudam. E agora, se é uma informação que muda como a periodicidade que tu sabes, ao criares esse banco de cache, já tens que definir, olha, para esse senhor aqui é válido até X dias, porque no dia X sempre criam outro registro para ele buscar na base de dados mais recente. Então, é preciso olhar também para a consistência da informação que vais colocar em cache. E eu acho que um dos modelos muito apegado em performance é mesmo trabalhar com a consistência eventual. Se trabalhas com a disponibilidade e tolerância à partição, tu vais ter a consistência eventual e vais estar mais focado em atender e dar respostas rápidas, ainda que estás a trabalhar às vezes com informação que não está devidamente atualizada, mas desde que seja informação que não compromete o negócio. Então isso depende muito daquilo que é o negócio. Desculpa lá, Romário, só acrescento Sim, também. O que é que acontece? Na verdade,
quando é que nós trabalhamos ou fazemos também uma análise com base no CAP? Se nós tivermos um servidor apenas com uma base de dados, seja o que for, NoSQL ou relacional, um único servidor com um único computador a fazer pedido, meus amigos, ok, é normal, podemos escolher optar por qualquer base de dados. Isso a nós não vai importar. Mas agora, à medida que a necessidade aumenta, que é aquilo que o Romário estava a dizer, à medida em que, chega uma hora que na verdade deixamos de ser agora somos 50 trabalhadores, e os 50 trabalhadores, por exemplo, às 15 horas todos os dias, precisam de uma determinada informação, o nosso único servidor não tem como aguentar. Vamos ter a necessidade, ok, vamos precisar de 2 nós de base de dados. A partir do momento que nós temos essa necessidade, ou de 2 nós, ou daquilo que o Romário teve a dizer, vamos usar uma base de dados de leitura apenas, e a outra que é a de escrita, que é a transacional. E depois transferimos tudo para essa base de dados de leitura. A partir do momento que começamos a pensar nisso, nós temos que olhar para o CAP. Por que acontece? Se eu tiver, aquilo que o Romário estava a dizer, se eu tiver uma base de dados só para a leitura, essa base de dados para a leitura é atualizada em um determinado momento e não sempre. Então, o que quer dizer que o que eu estou a consultar agora pode ter sido alterado em alguns minutos, estás a perceber? E para além disso, se tiver 2 nós, a replicação entre os 2 não é dada sempre. Há alguns mecanismos e alguns sistemas de gestão de base de dados que permitem fazer uma sincronização em real time, sim senhora, e é aí onde tu tens que olhar para o CAP como uma ferramenta de apoio para escolher a tua BD e para escolher a forma de implementação, que é, ok, vou perder isso, mas vou ter aquilo que é o que me importa, porque no meu negócio é o mais importante. Mas ok, como é que eu vou comatar esse outro lado que eu perdi? Vais procurando as outras tools para adicionar e que casam melhor com aquilo que tu já tens implementado. Agora, só para avançarmos um pouquinho, porque eu acho que estamos alinhados quanto a isso, o Eden deixa aqui uma questão que é, Romário, quando a tolerância a falhas ou a partição, acho que é quanto a tolerância a falha ou a partição, se houver uma quebra de comunicação, põe em causa a consistência? Sim, porque para os sistemas, primeiro, para se comunicar não é necessário mesmo ter a comunicação, né? É escusado dizer. Mas agora, o que acontece? Modelo em que tu estás a trabalhar. Por isso é que tu disseste, se houver uma falha de comunicação, mas a falha pode existir entre 2 nós e a leitura nesse momento está a ser feita num outro nó. Então, esse nó atualmente não vai receber as informações que o outro nó tem no momento. E daí tu vais ter um atraso na atualização da informação, por exemplo, e vai recair sobre o modelo de consistência eventual. E isso, a consistência eventual é o que mais se utiliza. Eu acho que se utiliza muito porque, mesmo em sistemas monolíticos, você encontra a consistência eventual. O que acontece? Imagine, há tempos atrás eu estava fazendo um trabalho em que todos os clientes que devem ser enviados para o BNA, que queiram fazer alguma transação, eles têm que ter saldo suficiente na conta para cobrir essa operação. Mas não existe um bloqueio de que o cliente não pode transacionar o dinheiro que tem na conta. Então, eu executei essa operação, fiz esse mapa às 10, mas às 12 o cliente fez movimentos na conta, retirou o saldo que chegava para cobrir a operação. E no momento de fazer a operação, nosso cliente não tem saldo, por quê? Por que está no mapa? Tem que investigar os passos que o cliente deu para chegar até aqui. Ele fez esse movimento e retirou o saldo que tinha, mas isso até aquele momento, a informação era consistente para aquilo que era o mapa, mas depois de um outro momento, a informação ficou inconsistente. Então, aí nós temos também a consistência eventual. Eu acho que isso vive o momento todo, né? A consistência eventual. O mais importante é nós saber a origem de um registro para chegar onde está atualmente. Daí que
o CQRS também, não, CQRS não, desculpa, Event Sourcing, ou seja, toda alteração que é feita numa entidade é registrado, mas não é registrado com o novo registro exatamente. Essa informação pode ser serializada para um JSON e tudo mais, e tu, quando queres saber o que trouxe esse cliente daqui para aqui, quais foram as alterações, tu consegues ver isso com Event Sourcing e ainda fazer um replay, né, para voltar ao estado anterior sem muito trabalho. Ficou claro, Eden? Sim, dá para compreender. Okay, surgiu alguma coisa aí nas perguntas? Mais alguma coisa? Não, sem questões. Era mesmo isso que já estava para dizer, Romário. Ok. Então, vamos para o que mais interessa um pouco, né? Mas eu queria sempre a demo. Bem que ele disse, fazer uma demo nesse tempo é difícil, mas... Tem que ter algo bonito para mostrar. Há quem só percebe só entende com exemplos, né? Tens que... mas o pior de tudo é que fazer demo para exemplo de gênero é um pouquinho mesmo complexo, mas passei a noite a pensar e consegui chegar a um consenso. Bem, o que eu vou simular aqui é algo simples, envolve o RabbitMQ. O RabbitMQ é um sistema, é um message broker, ou seja, ele tem mais funcionalidade, eu vou falar só do que nos interessa. Ele vai receber as mensagens de pedidos de um sistema de venda, ou seja, de uma interface só para vendas, que aparece o catálogo de produtos, para não precisar criar muita expectativa, é a aplicação console. Então, tem uma aplicação console que vai ter o catálogo de produtos, na qual eu vou selecionar alguns produtos que me interessam, e esses produtos vão ser enviados para a RabbitMQ via JSON, né? Vai lá como um JSON serializados. E quando o RabbitMQ receber esses dados, o meu outro sistema, que é o de estoque, né? Ele tem um listener, vai escutar a fila, vai descobrir que entrou registro e vai processar. E o processar desse meu sistema é o quê? Vai analisar se as quantidades existentes no pedido estão conforme aquilo que temos no estoque. Estão conforme aquilo que temos no estoque, então vai dar uma mensagem de resposta, ok, pedido processado com sucesso. Agora, se eventualmente um produto não tiver quantidade suficiente, também vai dizer isso. Por que eu criei esse exemplo? Devido à consistência eventual, eu adotei o modelo que envolve a disponibilidade e a tolerância à partição. Então, o que acontece? A minha base de dados, por algum momento, não vai ter a informação atualizada. Então, a quantidade em estoque que eu vou ter de um determinado produto vai estar incorreta por um determinado período de tempo, mas como o meu módulo, né, posso assim chamar, o meu módulo de processamento do pedido, que é o do estoque que eu chamei, ele vai ler a base de dados descrita, onde está a informação mais recente, ok? Então, ele vai dizer, olha, não, o que temos aqui não chega. Quer dizer que a base de dados de leitura ainda não está atualizada e tem que ser atualizada eventualmente. Então, o case é simplesmente isso, e também, como o cliente envia o pedido para o RabbitMQ, o cliente vai esperar a resposta. Então, a resposta vai ser enviada por intermédio do RPC, né, o Remote Procedure Call, e esse é um mecanismo que eu usei para dar a resposta. Claro que existem outros, poderíamos utilizar um Exchange no RabbitMQ para fazer isso. Então, eu vou sair daqui. Ok, então, o que nós temos aqui? Eu vou fechar isso. Nós temos aqui duas bases de dados. Nós temos a venda WR, a venda WR é o de escrever, né, write, e venda RD, leitura. Então, só para verem a diferença, eu vou fazer um select na tabela de estoque de leitura e na tabela de estoque de escrita. Se vocês analisarem bem, essa tabela que tem aqui é pequena, né? Simples. Essa tabela que tem aqui é a minha tabela de escrita, na qual a informação é totalmente normalizada. Por isso é que aqui não tem o nome do produto. E aqui eu tenho a minha base de leitura. Mas, claro, um produto poderia ter mais elementos, categoria, unidade, família, já imaginam os tantos joins que teríamos. Então, eu criei aqui um script que vai ler a informação que está
na minha base de dados na minha base de dados de leitura, desculpa, é produto. Para simplificar, eu vou copiar isso aqui, que é para estar mais perceptível. Vou copiar, vou pôr aqui e vou pôr também aqui. Ok, acho que assim fica mais fácil. Ok, então, eu vou ler a informação que está no estoque, na base de dados escrita, que é sempre lá onde eu tenho a informação mais atualizada, e também vou juntar com a tabela de produto na base de escrita, que é para trazer a descrição do produto, que é para não ter que fazer mais esse join sempre que for necessário. E a execução desse script vai resultar na criação de uma tabela stock na minha base de dados de leitura. Claro que no modelo real a série não é assim, né? Isso é só um exemplo tão simples. Então vou apagar porque já existe essa tabela atualmente. Vou só apagar. Copiar isso. É uma coisa. Delete. Mas outra coisa, conseguiram perceber mais ou menos aquilo que é o case de exemplo, né? Drop table. Conseguiram perceber o case, Damásio? É importante que percebam aquilo que é o case de exemplo, que é para quando eu for executar, não ter mais assim muita inquietação, né? Resumindo assim de forma muito rápida, né? Eu acredito que tenham percebido, mas pronto, um refreshzito nunca é demais, né? Tens uma base de dados de escrita e uma de leitura, isso é, estás a utilizar o CQRS. E exato. Já agora deixa-me ser QRS, que é Command Query, é isso. Read, Command Query, Read Responsibility, Responsibility, Segregation. Segregation. Exato. Que na verdade o que é? Estás a separar as responsabilidades tanto de escrita como de leitura. Portanto, ele tem os produtos numa base de dados onde são inscritos e depois ele tem um RabbitMQ para que sempre que é inserido um produto poder comunicar com a base de dados de leitura e ter a informação desse produto do outro lado. Não, na verdade o RabbitMQ entra no sentido de que eu tenho um módulo de estoque que vai ler os pedidos que vão entrar e vai processar. É só para isso. Ok. Mas a exemplificar as aplicações já vai dar conta. O ideal seria ter uma ideia daquilo que é o case, que eu simulei aqui. Espero que tenham percebido, que é para avançarmos, né? Certo? Ok. Então, eu vou executar esse comando que é para criar minha base de dados de leitura, né? Que chamam aqui nessa base de dados RD. E o que acontece? Vamos supor que esse é o comando de sincronização. Atualmente as duas bases de dados, se vocês verem aqui, estão sincronizadas. Tem aqui 10 para o produto 1, 5 para o produto 2 e assim sucessivamente. Estão sincronizadas. E agora vocês imaginem que eventualmente eu vou na minha base de dados de escrita, vamos supor que uma aplicação já foi fazer alguma alteração. Quer dizer algo, Damásio? Não, Emanuel, estás sempre a dizer, vou correr esse script para criar. Acho que não estás a criar, estás a pesquisar, não? Não, criou. Ele tem aqui um into. Criou. O select into. Tu crias uma tabela com base no resultado do teu select. Então, eu vou fazer o quê? Vamos supor que isso está a correr, ok? As bases de dados estão sincronizadas atualmente. O que eu vou fazer é alterar a quantidade de um dos registros na minha base de dados de escrita e não vou atualizar ainda, que é para o nosso case ficar bem mais exemplificado. Vamos aqui no estoque. Eu vou alterar a quantidade, acho que é Coca-Cola, ok? Do segundo produto vou colocar para 2. Fechei, ok? E se eu fazer novo select, esses selects, vocês verem, já tem uma coisa desincronizada, que é o sprite, né? Está com 2. Mas suponhamos que estamos até um atraso na sincronização e o meu cliente vai para o sistema, ok? Agora estou no Visual Studio.
Acho que primeiro vou exemplificar a funcionar, depois vou falar um pouquinho do código. Acho que vai ficar mais fácil assim. Então, são aplicações que correm de forma múltipla, né? Então, temos aqui uma console application, que é a venda, e temos do outro lado a console application, que é stock. Um momento. Vamos ver já bem aqui. Ok. Antes de pô-los a testar, eu vou vir aqui. Nós temos aqui o RabbitMQ. Eu já tenho uma fila de pedidos, né? Claro que eu tenho que testar antes. Então, eu vou apagar essa fila. Leva em conta, uma fila pode enfileirar vários pedidos, né? Ou várias mensagens, desculpa. Não tenho aqui a fila, isso atualiza de 5 em 5 segundos. Vou fazer um minimize. Então, aqui eu tenho o meu catálogo de produtos. Tenho a Coca-Cola, tem 10. E se vocês verem, olha, a Sprite aqui está com 5, porque eventualmente eu estou a ir ler do sítio errado. Desculpa lá, deixa-me só verificar aqui algo. Sim, alterei da minha base de dados de escrita, né? E a de leitura está com outro valor. Claro que ele tem que me aparecer mesmo 5, para surtir de erro meu, ou erro de sincronização. Então, ele me pergunta aqui qual produto eu desejo. Eu quero uma Coca-Cola. E a quantidade que eu quero 5 Coca-Cola. E depois pergunta, queres mais produtos? Sim. Imagine que eu vou considerar que eu aqui tenho mesmo 5 Sprite. Vou pedir as 5. Ok? Produto 5, que é a Sprite, quantidade 5. E depois, olha, atrasei aqui em alguma coisa. Falhei em algo. Não existe produto 5 da mais. Não me avisaste? Não fiz um tratamento de erro para isso. Vou correr outra vez. O produto Sprite é 2, papá. 2. Desculpa lá. Para ambiente console, né? Claro que essa não é uma aplicação que seria para vender. Deixa-me só verificar se ele foi com... tem que apagar a fila. A fila não pode existir se antes nós fazer o exemplo. Senão depois vou ter uma chatice. Ok, vamos continuar. Aquela hora também não tinha ok, agora acho que está ok. Certo. Eu quero Coca-Cola, né? 5 Coca-Cola, mais produtos. E a minha Sprite é o 2. Eu comentei aquela hora. 2 Sprites, quero 5 Sprites. E não quero mais nenhum produto. E aqui, se vocês... Romário, as consoles para nós ainda estão só pretas e sem nada escrito. Uau, sério? Conseguimos te ouvir. Mexe ainda o teu mouse para ver se nós estamos a ver a tua tela ao mesmo tempo. Ok, agora estamos a ver. Boa. Está a ver a escrita, não? No console. Ok, pode continuar, tá ok. Estamos a ver. Está a ver a escrita no console? Na console da esquerda, já estamos já. Mas da esquerda. A da direita também já estamos a ver um ok. Agora só que assim vocês não apanharam bem um exemplo, né? Não. Calma, vamos tentar outra vez, não pode ser assim. Eu vou correr outra vez. Vocês me avisem se conseguem ver as escritas. Correr outra vez? Conseguem ver as escritas? Conseguimos. Conseguem? Ok. Então vou validar aqui a minha fila. Vou apagar isso. Ok, perfeito. Vou exemplificar outra vez. Quero uma Coca-Cola, quantidade de 5. Calma, quando tu mudas, agora já... ele atrasa um pouco, ok, já entendi. Agora estamos a ver, Sim, quero adicionar mais um produto, dou sim, e agora quero a Sprite, que é o produto 2, e a quantidade que eu quero, tenho que colocar 5, não faz mal. E depois digo que já não quero, ok, tá a ver, né? Coloco N, o N é para negar. E se vocês fiquem atentos agora na tela que tem um OK, que ela vai receber uma notificaçãozinha. Dá um OK aqui, né? Um momento. Ele, na verdade, cria a fila e depois de criar a fila, ele tenta processar o pedido. Mas está com atraso, vamos esperar. Não deixa OK. Não, dei. Dei o Enter. Dei, um momento, deixa-me só ver aqui.
ele já recebeu aqui. Já recebeu e deveria aparecer aí, mas antes vou mostrar-vos aqui o que é que ele cria. JSON parser. Então, ele criou aqui um JSON. Se eu tentar afastar isso. Mas estão a ver, né? Ele fez um parse de em que ele envia os produtos via JSON aqui, depois só tenho que deserializar e fazer o processamento do mesmo, ok? Então, vou minimizar. Mas o estranho é que ele aqui ainda não fez o processamento. Vou olhar para aqui um momento. As demos têm sempre uma coisa que não corre como queremos. Isso mesmo. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou só por aqui um breakpoint rápido. Mas tem que aparecer pelo menos isso. Estranho. Vou fechar e abrir outra vez, que é para mim fazer a depuração com breakpoint. Agora, viu? Mas agora, se ele entrar aqui no console, espera aí. Mas agora, não está entendendo, não mexi nada. Olha a presença do Damásio, mas não é assim que ele tem que funcionar, mas, sei lá, se calhar estou com pouca memória, eu vou ter que apagar a fila, mas ele normalmente, por default, ele sempre escuta a fila, tem que escutar sempre que cai um novo processo, ele processa a fila. Vamos rodar. Ok, ele fica assim com esse event handler. Vamos para aqui 5, sim, produto 2, 5, não. Olha, finalmente, se vocês olharem, dessa vez foi mais rápido porque vocês já viram nas vezes anteriores, certo? Não precisa ser mais demorado. Mas se vocês olharem para as duas telas, nós temos aqui o produto Coca-Cola, foi processado com sucesso. Depois disso, infelizmente, não temos quantidade 5 de Sprite disponível em estoque. E aqui, essa mensagem que vocês veem aqui da Coca-Cola Sprite, quem enviou foi essa outra aplicação. São aplicações distintas, mas estão na mesma solução. Só fiz dessa forma para não ter que abrir várias instâncias do Visual Studio. Então, aqui eu mostrei o JSON que eu recebi. Recebi uma lista de JSON que depois fiz a deserialização para um objeto mais convencional e dei o meu tratamento. E depois dele fazer o tratamento, enviou a resposta por RPC para essa aplicação que é de venda. Perceberam? Ok, claro. E então o que acontece? O que aparecia aqui para o usuário é que tínhamos 5 Sprite, mas lá na base de dados de escrita não tem mais 5, só ficou 2, porque o nosso processo de sincronização falhou. Mas ainda assim, o que é que mais importa às vezes? O que mais importa às vezes é nós não perdermos os pedidos, mas vai nós receber 1000 pedidos e não conseguir responder a todos porque não temos estoque, do que perder tantos pedidos porque temos problemas de infraestrutura, ou seja, programamos mal a aplicação ou qualquer coisa parecida. Então, esse é um cenário que envolve a consistência eventual, que às vezes é aderido por vários projetos, na qual não coloca em causa os ganhos de negócio, porque eventualmente já surgiu casos que tu pediste um produto que o que te aparecia na imagem é isso, mas quando tu vais ver na loja já não tem. Por exemplo, eu quis comprar um livro, vi que está no catálogo deles, quero esse livro, fiz o pedido, mas na hora de receber o livro já não temos mais. Por quê? Porque para eles mais vale não perderem os pedidos do que terem que perder pedidos por falta de capacidade tecnológica. Então, basicamente, essa é a contextualização desse exemplo que fiz. Agora, vou rapidamente explicar aquilo que é o código que escrevi, certo? Mas quanto a essa demonstração, tem uma questão? Olha, posso ver aqui no WebTMQ para verem
a fila, né? Straightforward. Sim. Ok. Então aqui a fila, obter a mensagem. Olha, na verdade o que acontece? A mensagem já foi apagada, porque eu já processei. Eu acho que eu deixei o AutoEC para true. O AutoEC faz o quê? Quando a mensagem é processada, apaga. Mas isso depende, às vezes é um risco. Imagine que tu leste a mensagem, mas o processamento ocorreu com erro. Então o AutoEC já apagou. E daí tu perdeste aquele request. Então às vezes é necessário olhar para esses detalhes. Então, agora eu vou dar um stop aqui para explicar melhor isso. Estou ocupado ainda. Para ocupar melhor isso aqui. Como é que eu puxo essa tela, Damásio? Não estava a tapar aqui isso. Epá, são coisas que perceber. Tu não perguntas ao mais velho porque o cabrito não tem dente em cima. Espera aí, vou tentar ver o que isso diz. Show Active Speaker. Não, mas vou arrastar só a solution. Ok. Então aqui a minha Solution Explorer. Eu tenho 3 projetos. Um que é um shared, né? Às vezes eu gosto de prezar muito pelo DDD. Esse é como se fosse um shared kernel, na qual tem recursos que são compartilhados entre os 2 projetos, ok? Então eu tenho aqui uma DTO. Se vocês verem a DTO, que é a Data Transfer Object, tem já todos os campos que nós precisamos apresentar no catálogo. Não necessariamente tem que ter os campos do domínio, ou seja, os campos que são os que estão na nossa base, não precisam ser totalmente iguais. Nós podemos montar DTO conforme queremos que a informação seja apresentada. Então é aqui que nós temos a nossa DTO e temos também aqui o nosso helper, né? É uma classe que eu abstraí que é para trabalhar com tipo genérico, para usar o Newton Soft, me fez lembrar o Newton Soft JSON, que é para serializar o JSON, serializar para JSON e deserializar. E por outro lado, tem aqui o meu model, né, que é tal igual aquilo que está na base de dados. O produto tem somente esses campos. E tem aqui a pasta de repositório, que na qual utilizei o Dapper para obter informação proveniente da base de dados. E para mim, da conexão, aproveitei esconder numa variável de ambiente, que é para não necessariamente ter que depois apagar, que é para não partilhar quando forem colocar no GitHub. E depois, tem aqui o meu módulo de estoque. O meu módulo de estoque, eu tenho aqui a pasta módulo, na qual tem uns campos que eu preciso, que são os campos que estão na tabela estoque, ok? É uma entidade de domínio. E tem aqui a minha classe de estoque. E a minha classe de estoque, né, também utiliza o Dapper para ir buscar informação na base de dados. E depois de eu processar o pedido, depois dele validar as quantidades, ele faz um débito no estoque, com esse código que está aqui. Você tem que atualizar o estoque de acordo com aquilo que foi comprado, né? Então, e utilizar uma task aqui, e claro, poderá pôr isso dentro de uma transação que é o mais correto, mas não foi a tempo de fazer. E por outro lado, tem aqui o RPC Client. O RPC Client é esse método que me permite enviar a resposta do processamento do pedido para o meu servidor, né? Para o meu outro cliente, outra aplicação, que na verdade é o meu servidor do RPC. E aqui tem o IP que eu utilizei para a comunicação. Por acaso é o meu IP de rede atualmente. E não vou detalhar muito esse código, né? Eu acho que não é necessário. E por outra, tem a minha aplicação de venda. Olha, faltou uma coisa, desculpa. A classe mais problemática. Então, o que eu tenho aqui, o código que me permite ir ler as mensagens que estão na fila é essa, do WebTMQ. É esta, simplesmente. Aqui eu crio a minha conexão, mas eu vou mostrar o mais importante aqui no meu ver. O mais importante é esse evento, porque sempre que eu registrar uma mensagem na fila, ele automaticamente já vai pegar, sem nenhuma invocação externa, percebem? Cada vez que eu mexer na fila, ele já captura a informação, então ele cria aqui um evento. Isso é o que eu acho muito importante. E depois dele processar o pedido, ele envia a notificação por RPC. E aqui eu tenho o meu método de processar o pedido, que é esse. Recebe o pedido que foi criado pelo cliente
e vai obtendo as informações através de um for each, né? Vai buscar um produto de cada vez no estoque e valida as quantidades. É basicamente isso. E quando tem quantidade indisponível, ele faz um yield, né? Return, faz um yield return com a informação que temos não tem estoque para esse produto. E quando já tem, adiciona isso para uma outra lista de pedido validado e depois envia também, quer dizer, criar uma lista de resposta, porque temos aqui, vai ser preenchido por esse yield. É para nós evitar até que tenha muitos ifs, né? Com yield nós conseguimos preencher isso como um método de retorno único e depois só vamos fazer um for each para mostrar as mensagens. E depois de fazer isso, quando eu ver que os pedidos validados são maiores que um, temos pedidos validados, eu faço o débito no estoque e coloco um wait. Nesse caso, o wait é para esperar que tudo seja processado mesmo. Então, é basicamente isso. Aqui vou aproveitar e mostrar só o RPC Server, que é isso. E o código para enviar mensagem para o RabbitMQ é apenas isso. E tem também a minha classe Program. Então, acho que é o essencial. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa demo, inclusive, podem questionar. Estou de ouvidos. Pessoal, alguma questão queiram colocar sobre o tema? Se não, e porque vocês já sabem, né? Se não colocam agora, epá, já não conseguimos dizer cale-se para sempre, mas vai continuar, mas numa stream nada real time. Vai ser à espera que alguém responda num dia de boa vontade. Alguém? Não, na verdade é só para dar nota aí ao Romário que teve coragem de apresentar esse tema, porque é um daqueles temas que não se esgota em uma hora. É bastante interessante e sobretudo para quem já teve contato com base de dados, desenvolvimento, administração, percebe claramente o que foi aqui abordado. E pronto, em uma hora, claramente que nem tudo fica, mas o essencial ficou. Eu pessoalmente tinha vagamente o conceito, mas depois, com a explanação, foi clarificando cada vez mais, e mesmo sem colocar a questão, já foi respondida, e muito show, muito show. Foi muito show, tá de parabéns, Romário, pelo tema, pela sessão. E eu de facto gostei, eu pessoalmente gostei muito. E vou pesquisar muito mais, porque isto aqui não para por aqui. Na verdade, esse aqui é o intuito, é abrir as nossas mentes e nos direcionar. Então, muito obrigado pela disponibilidade, meu calma. Na verdade, eu acho que serei o último a falar. Não sei se mais alguém quiser falar, é melhor que fale já, porque quando eu falar é para cortar e ninguém diz mais nada. Yeah. Mais alguém? Eden, pode falar? Eden tá tímido. Não, o tema foi bem explanado. A demo, entendemos que não era fácil contextualizar uma demo para esse tema complexo e profundo, mas está muito bem, está de parabéns. Gostei do tema, é muito importante, é interessante esse conceito. Porque hoje em dia há muitas aplicações com base em sistemas distribuídos, com várias definições de base de dados e vários serviços. E é um tema muito interessante. E responde também a muitas perguntas. Estamos em sites de venda online, há um delay na transferência. Também já me aconteceu mesmo, comprei um livro aqui numa livraria, gerei o recibo, descontou no meu PayPal, mas a encomenda demorava muito. Quando liguei, disseram não, ainda não temos em estoque, vamos mandar. Então é um tema que tem relação com muito das aplicações que usamos, né, no nosso dia a dia para fazer compras e tal. Os bancos também. Acho que para os bancos a consistência eventual é algo muito importante. Às vezes tu não tens dinheiro na conta, mas reflete algo diferente. Foi um bom tema, gostei imenso, Romano. Estás de parabéns.
Romário, antes de mais agradecer-te. Primeiro, não só pelo tema, não só pelo que nos trouxeste, mas também pela tua disponibilidade para em pouco tempo preparar uma conversa e vir cá falar. Mostraste para todos os talkers. Longa, alguma coisa? Você vai ser o último, eu também quero falar. Fala. Posso continuar? Já começou mesmo, pronto. Depois termina, depois fecha. Pois, Romário, era só para parabenizá-lo, porque realmente é um tema muito pertinente. Eu, particularmente, não sou desenvolvedor, mas gosto muito de base de dados. E gostei da forma como apresentaste o tema. Talvez seja por isso que gerou muitas inquietações ou muitas perguntas, porque é mesmo um tema muito interessante para todos nós. Epa, tá de parabéns. Dizer também que, conforme falaste durante a apresentação, que era um tema simples. Não é um tema simples. Um tema simples não se apresenta desse gênero, nessa qualidade, nesse formato. Tema simples, a pessoa chega, diz e acabou, todo mundo entende. Quando já gera polêmica, discussões, debate, é porque é um tema complexo, muito importante. A princípio, estás de parabéns e é bom que continues assim. Acredito que és melhor do que isso. Já deu para ver na participação dos outros temas. Eu particularmente estou feliz e eu devo parabenizar. Obrigado. Ok, volto a pegar a palavra. Eu tenho a dizer que eu concordo com o Longuete. Era isso. Ok. Ok. Estava eu a dizer, Romário, quando o Longuete decidiu mudar de ideia e falar para todos nós. Na verdade, Romário, agradecemos-te porque mostraste que, para todos os talkers, que não se precisa de muito tempo. Somos uma comunidade, somos bem abertos. Eu abordei o Romário na quarta-feira, se não me engano, certo, Romário? E na quarta-feira, quando eu abordei o Romário a perguntar, queres falar? Estás disponível para falar? O que é que achas? Ele parou e veio, para falar, acho que posso falar sobre isso, preparar alguma coisa. E de quarta-feira para cá ele preparou-se e vocês já viram, né? O rapaz esteve super à vontade aqui para nos falar. E obrigado primeiro por isso, Romário. E segundo, obrigado pela grande apresentação, é muito boa. Eu acho que vou acrescentar só uma coisita antes de fechar sobre o tema, que quando o Longuete fez a questão do NoSQL e perguntou se há sentido de termos bases de dados não relacionais nessa altura. Longuete, na verdade, sim, faz todo sentido. E uma análise que é feita quando se pensa numa base de dados NoSQL é baseada nos 3 Vs, VVV, e esses 3 Vs, eu acho que são 3 Vs em inglês, não sei em português, mas eu vou te convidar que vais repetir a segunda sessão que nós tivemos quando falamos de armazenamento no Azure e falou-se do Cosmos DB, explicou-se quando é que se usa, por exemplo, uma base de dados NoSQL e falou-se dos 3 Vs. Não custa nada ir lá rever as sessões, até muito bom. E, pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Queiram desculpar também a confusão que tivemos com o link. O primeiro link estava gatado e estava a apontar para a sessão anterior e tivemos que criar uma bem rápido. Começamos um pouquinho mais tarde porque tentamos chegar ao pessoal e conseguir ter o pessoal no novo link. Ainda assim, obrigado por terem estado conosco. Obrigado por fazerem disso uma grande família e, eu vou parar essa gravação e vocês já sabem, se querem continuar a falar sobre isso, vão lá falar no grupo, no Meetup, porque a partir de agora, em 3, 2, 1, fomos!